A paz do Senhor a todos, dando continuidade aos nossos tutoriais do segundo trimestre, que o tema é Gênesis. Nós estamos estudando a lição número 2, a criação revelando a glória do Criador. A coordenação desse dia é do pastor Ademar, em 9/4/2023. Tópico 2. As amostras da glória de Deus no homem. O autor diz que a criação do ser humano está em um ponto elevadíssimo em toda a criação, por sermos feitos à imagem de Deus. Sendo Deus Espírito, então nos fez portadores de atributos que apontam para a sua glória. Aí no item 2.1. Coerência, que é parecido com Deus. Deus deu origem à criação e determinou seus papéis pelo poder criativo das suas palavras. Gênesis 1:3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis, de 1-6. Disse Deus, haja uma expansão no meio da água e haja separação entre as águas e água. Gênesis 1:9. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Gênesis 1:11. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Gênesis 1:14. E disse Deus, haja luminares na expansão do céu, para haver separação entre dia e noite, e seja eles para sinais e nos tempos determinados para os dias e anos. Gênesis 1:20. E disse Deus, produza as águas abundantes, répteis e alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. Gênesis 1:24. E disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme sua espécie, e assim foi. Quando Deus determinou o papel do homem, ele deu uma ordem consciente. Gênesis 27-30. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus o abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que dá fruto que dê semente, ser-vos-ás para mantimento. E todo o animal da terra, e toda a ave do céu, e todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. O homem deveria usá-lo consciente e intencionalmente para cumprir as ordens dadas pelo Criador. O homem é o único ser na face da terra que tem consciência de que está participando de uma corrência com Deus ao obedecê-la. Aí no tópico do comentarista, o autor cita o comentário bíblico Brodmann, no volume 1. E Deus, na criação, levou a terra até um certo ponto, e depois colocou-as na mão do homem para encarregar-se dela. A tragédia histórica é que o homem pensou que o domínio sobre a natureza que havia sido dado era para benefício pessoal. Ele esbanjou o recurso da terra e, em certo sentido, ele deve juntar-se a Deus na tremenda tarefa de continuar a obra da criação. Aí no tópico ainda 2, no item 2.2, a glória do homem nas ações e palavras. O autor comenta que, assim como Deus se faz conhecido por suas ações e palavras, ele designou o homem no mundo por suas ações e palavras. Designou Adão para dar nome a todos os animais quando ele mesmo poderia ter dado os nomes. Gênesis 2:19-20. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver-lhe
lhes chamaria, e tudo Adão chamou a toda alma vivente. Por isso o seu nome. E Adão pôs o nome a todo gado, às aves do céu e a todo animal do campo, mas o homem não se achava ajudadora idônea. Assim, a sabedoria de Deus poderia ser vista no homem, o qual foi transmitida por ele. Além das palavras, deveria governar os animais, administrar os recursos naturais como sabedoria para honrar o seu Criador. Gênesis de 1 a 28, de 28 a 31. E Deus o abençoou e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, toda a árvore em que dá frutos, que dê semente, servo-as para mantimento. E todo o animal da terra, e todas as aves do céu, e todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Desculpe. Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. Aí no tópico do comentarista, o autor cita Lucas 24:19, que fala sobre Deus, um profeta poderoso em palavras e diante de obras de Deus e de todo o povo. Lucas 24:19. E ele lhe perguntou, quais? E eles disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras de palavra diante de Deus e todo o povo. O autor comenta que tudo que Jesus fazia e tudo que ele falava não era para alcançar a glória para si mesmo, mas glorificar o Pai diante dos homens. Em 1 Pedro 4, de 10 a 11, Deus distribuiu a graça a cada um de nós, para que seja com as nossas palavras ou com o nosso serviço. Devemos fazer tudo o que Deus seja glorificado. 1 Pedro 4, de 10 a 11. Cada um administra aos outros com o dom que recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. E se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus, a quem pertence a glória, poder para todos sempre. Amém. Um estágio no Éden. O autor diz que no jardim foi um estágio humano para cuidar na terra. No jardim havia todo tipo de árvores das quais o homem poderia comer. Gênesis 1, 29. E disse Deus, eis que todo tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra e toda a árvore, em que há frutos que dê semente e servo-as para mantimento. E uma árvore a qual ele deveria guardar. Gênesis 2, de 15 a 17. Tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus o homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerá, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. O diabo se apresenta ao homem como um animal para tentar, e deveria subjugar a serpente, mas se sujeita às suas sutis palavras. Gênesis de 1 a 6. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, assim que Deus lhe disse, não comerá de toda a árvore do jardim. E disse a mulher serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim disse, não comereis dela, que nem nelas tocareis, para que não morrais.
Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como os deuses, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que naquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para entendimento. Tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e comeu com ela. O segundo, e comete, não é comente. E comete o segundo erro quando come da árvore que deveria guardar. Ao falhar em seu estágio edêmico, o homem passa a administrar mal o que Deus lhe confiou, quando não busca a glória do Senhor na criação. Aí no tópico do comentarista, o autor aqui cita E.R. Chapin. A responsabilidade de Adão era lavar o solo do jardim. E o comentarista que, dessa forma, Gênesis ensina a dignidade do trabalho na criação original. O resultado da queda não foi o trabalho, mas a labuta em face das forças intoleráveis. O trabalho de Adão era simples e agradável, sem espinho, né? Sem espinho. Só um minutinho, deixa eu dar uma olhada aí. Nós estamos no tópico 2. Estamos no tópico 2, é no final. Só um pouquinho. É cardos. Cardos ou ervas daninhas para tomá-lo frustrado. Eu comentarista conclui que, sem um trabalho construtivo, o homem não pode obter da vida uma verdadeira satisfação. O ócio não era o modo de vida no Éden. Ócio é não fazer nada, tá? Bem, aqui nós terminamos então o tópico número 2. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 3, a restituição do propósito original. Até lá, se Deus assim permitir.